Pois bem, segunda aula de profetas maiores, segunda parte. Na primeira parte, nós falamos sobre o profeta Isaías, questões ligados. Falamos sobre o profeta Isaías, questões ligadas à pessoa do profeta e à autoria. Nós vamos continuar falando a respeito do livro do profeta Isaías. Nosso objetivo nessa segunda parte da segunda aula é continuar o estudo do profeta Isaías e analisar e contextualizar as suas profecias. Então, profetas maiores, segunda aula, segunda parte. O profeta Isaías, falando sobre data, ele teria vivido entre 765 e 681 a.C. 765 e 681 a.C. A contagem antes de Cristo ela é decrescente. Então, esse é o tempo de duração de vida do profeta. 765 a.C. a 681. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, sendo contemporâneo à destruição de Samaria pela Assíria. Veja bem, então ele não vive na época do cativeiro. É isso que provoca o problema, porque ele profetiza acerca do cativeiro sem ter vivido na época. Por isso que os liberais não creem que foi ele que escreveu. Olha lá, sendo contemporânea à destruição de Samaria, do Reino do Norte, pela Assíria. E ele é também contemporâneo à resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe. Porque a Samaria, ela invade o Reino do Norte e depois ela assedia, ela tenta invadir, ela não chega a invadir Jerusalém, mas ela tenta invadir. Então, ele é contemporâneo à destruição de Samaria, o Reino do Norte, pela Assíria, e também à resistência de Jerusalém, capital de Judá, o Reino do Sul, ao cerco das tropas de Senaqueribe, que sitiou a cidade com seu exército de 185 mil assírios em 701 a.C. Sitiou a cidade, mas não chegou a invadi-la. Um expediente do profeta é fazer a crítica à injustiça social. Muitos profetas do Antigo Testamento fizeram isso. Porque o rei, distanciado de Deus, comprometido com as falsas religiões, a liderança distanciada de Deus, comprometida com as falsas religiões, o povo, consequentemente, também comprometido com as falsas religiões, a injustiça social, a exploração do pobre, ela começa a acontecer. E alguns profetas do Antigo Testamento profetizaram contra isso. E Isaías é um deles. Então o profeta denuncia o comportamento dos ricos e latifundiários, os donos de terra, né, os fazendeiros da época, dos que vivem em grandes festas custeadas pelo trabalho dos pobres. Não se parece nada com o que acontece num país aqui na América do Sul, não tem nada a ver, né? Não parece nadinha. Dos que exploram os pobres, exploram o pobre, negando-lhe a justiça, dos que se fazem grandes e importantes, vivendo em grandes banquetes, às custas do pobre. Então diz assim: ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo com campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país. O rico,
ele vai acumulando propriedades e empurrando o pobre para o canto. Mais ou menos como acontece num certo país da América do Sul, que os ricos vão comprando terra, comprando casas, e os pobres vão morar nos morros e na beira dos rios. É uma coisa assim um tanto parecida. E nós vemos o profeta Isaías falar disso no capítulo 5, versículo 8 do seu livro. Confere na sua tradução, vejamos como está. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Então, um dos trabalhos do profeta era profetizar contra essa injustiça sexual, essa injustiça social. Nesse aspecto, ele é parecido com o profeta Amós, o chamado profeta boiadeiro. Mas por que será que eles são parecidos? Os dois trabalham o aspecto da injustiça social. Porque eles são quase contemporâneos. Amós é de 760 a.C. Isaías é de 20 anos depois. Ele é de 740. Mas por que depois? Porque a contagem é de trás para frente. Então Amós é de 760, Isaías é de 740. São quase contemporâneos e os dois profetizam contra essa injustiça social. A problemática social era a mesma para ambos, embora tivesse essa pequena diferença de período de tempo aí. Embora Amós fosse um camponês, Amós é um homem do campo, né? Vamos conferir que Amós é um homem do campo? Livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 14. Amós, capítulo 7, versículo 14. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Então é um homem do campo, é um camponês. Embora Amós fosse um homem do campo e Isaías um homem culto, ligado à corte. Isaías é um estadista. Na época do rei Uzias ele chegou a ser um conselheiro do rei. Então é um homem ligado à corte. Há uma diferença entre os dois. Mas ambos atacam os grupos dominantes da sociedade. Ambos profetizam contra a injustiça social. Isaías é duro e ele é irônico com as damas da classe alta de Jerusalém. A profecia dele é dura e ele é irônico. Por quê? Porque ele está profetizando contra a injustiça social. Vamos ver isso? Capítulo 3 do profeta Isaías, do versículo 16 até o 24. Diz ainda mais o Senhor: Porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes no nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura.
Ele está falando que quando chegar a hora do acerto de conta, e o acerto de conta aí diz respeito ao cativeiro, aquela vaidade delas todas vai acabar. Porque elas também irão para o cativeiro e irão arrastadas. Quem usava pulseira bonita, ao invés de pulseira vai ter corda no braço para sair arrastando, que os babilônios vão arrastá-las para o cativeiro. A profecia acerca do final da vaidade e da injustiça social, envolvendo também as madames, as mulheres também da sociedade de Samaria. Mas será que Amós fala alguma coisa acerca disso também? Porque nós estamos falando dos dois profetas, que eles são basicamente contemporâneos. Vejamos Amós, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Amós, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, disse o Senhor. As vacas de Bazã aí são as mulheres dos líderes políticos e religiosos. O profeta as chama de vacas de Bazã porque era do que ele entendia, né? Era um profeta do campo, entendia de boi, entendia de animais. E ele chamou as esposas, as madames, mulher dos líderes políticos e religiosos de vacas de Bazã, porque Bazã é uma região próxima ao rio Bazã. Então o capim é verdinho. As vacas lá são bonitas, gordas. Então vacas de Bazã. Vacas desse lugar onde o pasto é muito bom e elas são muito gordas. E aí o pasto aí é o fruto, é o produto do trabalho do pobre. Corrupção religiosa e política. Acúmulo do dinheiro do povo, e elas, ao invés de falar para os maridos delas, não, maneira um pouco aí, elas dizem, ó, traz para cá para a gente consumir. E ele diz, vai chegar um dia, vocês continuem fazendo isso, vai chegar um dia que os vossos descendentes vão ser arrastados como se por um anzol, como se fosse com um anzol para o cativeiro, que é o mesmo que Isaías diz, profetizando contra a injustiça social. Hoje, nossos profetas, está difícil de um profeta profetizar contra a injustiça social. Os nossos profetas hoje preferem fazer alianças políticas. Além disso, Isaías defende compaixão. Ele defende os órfãos, as viúvas, os oprimidos, o povo explorado e desgovernado pelos governantes, desgovernado pelos governantes, ou seja, abandonados. Ele denuncia igualmente a máscara da religião. Ele não só denuncia a questão política, mas ele denuncia também a questão religiosa. A máscara da religião, que se envolve com a injustiça. Nós vamos ver isso claramente. No capítulo 1, versículo 10 ao 20. O texto é um pouco longo, mas vale a pena ler. Vejamos Isaías fazendo isso. Do 1 ao 20? Capítulo 1, do 10 ao 20. 10 ao 20. São 10 versículos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus,
vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Tremendo, né? Ele faz uma crítica e ele compara, quando ele diz príncipes de Sodoma e Gomorra, ele não está falando literalmente sobre essas cidades, não. Ele está comparando os príncipes, príncipe no sentido de príncipe da religião, dos principais entre a religião, e não príncipes, filhos de rei, não. Aí é os príncipes da religião, os principais do templo, os importantes da religião, é que ele está se referindo aí, tá? E ele os compara com o príncipe de Sodoma e Gomorra. Ele está sendo irônico, ele está usando uma comparação. E ele fala que eles são tão corruptos que as festas deles, as orações deles, não chegam mais diante de Deus. É Deus falando através dele. As orações de vocês não estão chegando diante de mim. Vocês estão orando, mas eu não estou dando ouvidos. Eu não quero mais saber. E o interessante é que às vezes algumas pessoas, ao pregar, isolam uma determinada parte do texto, que você leu aí, do capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 ao 20, isola a parte do texto que fala que Deus vai tornar os pecados, ainda que eles sejam vermelhos como a escarlate, Deus vai torná-los brancos como a lã. Você consegue rever essa parte do texto para nós? Só essa parte. Vinde e arguir-me, ainda que os seus pecados... Rever para nós essa parte do texto, por favor. Vinde então e argui-me. Em que versículo dá? 18. Versículo 18. Rever para nós, por favor. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então se prega esse versículo de forma isolada, falando da capacidade de Deus perdoar. Tudo bem, Deus é capaz de perdoar, mas o contexto aí exige um arrependimento para que haja esse perdão. Dá para perceber isso aí? Sim, é no 16. Lê para nós, no versículo 16 e 17.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, primeiro tem que se arrepender e voltar a fazer as coisas conforme a vontade de Deus, para depois os pecados que eram vermelhos como a escarlate tornar-se branco como a lã. Né? Isolar o texto do contexto e falar só do perdão, não. Há necessidade do arrependimento e da mudança de vida. E esse mesmo expediente de denunciar a máscara da religião, ele é usado também pelo profeta Amós, comparando aí os dois profetas, ainda seguindo nessa comparação. O livro do profeta Amós, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgai e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Ou seja, façam os vossos rituais de qualquer maneira, ofereça de qualquer jeito e mostre. Isso diz respeito à religião praticada de qualquer maneira. Ah, desse jeito tá bom, né? Deus não exige o certo, Deus não exige o puro, desse jeito mesmo tá bom, basta fazer, faz para o povo ver. Como diz Jesus, com um mosquito engole um camelo e segue adiante. Então há uma crítica tanto social e consequentemente política, quanto da falsa religião. Nessa comparação aí de Isaías e do seu contemporâneo, o profeta Amós. Quais seriam as características e temas presentes no profeta Isaías? Isaías ele serviu a Deus desempenhando o papel de promotor da justiça, da aliança. O que o promotor faz? O promotor acusa. Então Isaías ele desempenha o papel de promotor de justiça da aliança. A mensagem de Isaías ela é construída com acusações, julgamentos, condenações. Sabe por quê? Porque ele declara a maldição de Deus sobre Israel, o reino do norte, sobre Judá, o reino do sul, e sobre as nações. Mas por que a maldição? Porque por causa da desobediência. Então ele é o promotor de justiça de Deus. É o promotor de justiça de Deus.